Irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Quero dizer que é uma alegria estar com vocês. Nós nos sentimos privilegiados, honrados, especialmente pela parceria que nós temos aí com o pastor Jorge, com a Iracema. Já temos uma amizade, né, Jorge, de longa data. Deus já nos levou a essa amizade há muito tempo atrás, mas eu falei até na quarta-feira que o pastor Jorge esteve lá em Arapongas. Foi gostoso relembrar, especialmente do tempo que nós estávamos ali próximos, né? Eu, pastor lá em Umuarama, e o pastor Jorge era pastor em Cianorte. Foi um tempo onde nós andamos mais próximos, onde nós tivemos uma oportunidade melhor de estar nos conhecendo. Então, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, viu, Jorge, Iracema, dizer que nós estamos felizes, nos sentimos honrados de estar aqui junto com vocês essa noite. Eu queria apresentar a minha esposa. Acho que ela não vai conseguir ficar em pé, ou vai, né? Essa é a Esther, e no colo dela está o Rafael. O Rafael é o nosso segundo filho, né? Ele está com 50 e poucos dias. E aqui no altar acabou de sair também o Pedrinho, com 4 anos, já vai quase 5 anos, né? E essa é a família que Deus me deu. Eu louvo ao Senhor pelo privilégio de servir a Ele em família. Eu acho que quando eu fui para o Umuarama, o pastor Jorge, não sei se você se recorda, logo no primeiro ano era solteiro, tinha uma vida muito dura, muito difícil. Deus me abençoou, né, com essa esposa maravilhosa, com os meus filhos, e hoje eu sou uma pessoa que tem lutado para servir a Deus também em família. Quem tem família aqui? Levanta a mão. Você sabe que servir a Deus já é um desafio nos nossos dias. Com família é um desafio maior, mas quando temos a graça de Deus sobre nós, sem dúvida nenhuma, ela nos alcança e nós somos abençoados. Também está aqui, eu queria apresentar, eu não tive nem oportunidade de conversar com ele, mas queria pedir para o Rodrigo. Rodrigo é discípulo nosso. Fica em pé aí, Rodrigo. Rodrigo é discípulo. Está o Anderson, a Natália, estão ao seu lado. A sua mãe, a mãe do Rodrigo também está ali. Esses irmãos são os nossos discípulos, estão nos acompanhando. O Rodrigo é um irmão nosso que tem sido um grande instrumento lá em Arapongas, líder de célula, líder de casas de paz, alguém que tem sido realmente uma inspiração para nós. Quando ele falou que estaria aqui hoje, eu falei assim, puxa, vai ser muito bom você estar lá. E até esqueci, nós chegamos de viagem agora há pouco, né, às 4 horas da tarde, e aí agora eu estou vendo ali o Rodrigo, a sua família. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor por essa família abençoada, louvar a Deus por eles saíram da sua casa para estar aqui conosco. Amém, queridos? Quero compartilhar uma palavra com você, então abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 7, versículo 16. Vocês estão iniciando o mês da família, né? O mês da família, agora o mês de maio, é sempre um mês oportuno para estarmos refletindo na palavra de Deus, princípios para a família, né? Nós, lá em Arapongas, temos um Ministério da Família também, e inclusive a atividade que nós tivemos esse final de semana foi uma atividade do Ministério da Família, muito gostoso. A gente deu início no mês de maio, um tempo de comunhão com a família, um tempo de lazer, um tempo, né, estando próximo uns dos outros para poder sermos abençoados. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar o teu mês também. Eu quero ler com você um texto que está lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 16. Não sei se os irmãos do Data Show têm acesso à Bíblia. Se tiver, eu vou pedir para que vocês possam projetar também os versículos que vamos compartilhar aqui. Está todo mundo comigo aí? Amém? Você pode se colocar em pé? Vamos rapidamente ler a palavra. É apenas um versículo e depois você pode tomar teu assento novamente. Êxodo capítulo 7 e versículo 16. A palavra fala assim: E diga-lhe o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer: deixa ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu, ou como na tradução que os nossos irmãos colocaram lá, porém, eis que até agora vocês não têm ouvido. Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado pela palavra, muito obrigado por esse tempo que nós já estamos juntos, te adorando.
Obrigado por esse tempo de louvor, ó Pai, onde vimos os céus se rasgar, Pai, sobre essa igreja. Pai, nós vimos a Tua presença tão claramente enquanto adoramos, ó Pai, sentimos, ó Pai, o Teu Espírito nesse lugar, Pai. Por isso, durante o tempo agora que nos reunimos para compartilhar, para refletir sobre a Tua palavra, que o Senhor, ó Pai, nos dê graça, Pai, que o Senhor libere dos céus o Teu amor sobre nós, para que possamos, ó Pai, como igreja, como família, ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. É o nosso desejo, é a nossa oração também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Eu quero também transmitir, esqueci de falar aqui, um abraço do pastor Éder. Eu creio que talvez a maioria saiba, né? Eu sou pastor aqui em Arapongas. O pastor Éder costuma falar que eu sou o atrapalhante, né? Ele fala para o bispo assim: o senhor mandou um ajudante para todo mundo, para mim você mandou um atrapalhante, né? Então nós estamos ali em Arapongas atrapalhando o pastor Éder há 4 anos, tem sido um grande privilégio. Eu não falei isso, mas Arapongas é a minha igreja mãe. Eu tive o privilégio de me converter, conhecer Jesus e hoje ser um dos pastores da igreja que um dia foi instrumento de Deus para a minha vida. Então é muito gostoso estar ali. Eu me converti no ano de 2007 para 2008 e foi um ano, se eu não me engano, era o pastor Renato, que era pastor aqui em Apucarana, e ao longo daqueles anos, quem é dessa época do pastor Renato ainda? Levanta a mão, né? Alguns irmãos estão aí. Eu me recordo com muito carinho das vezes que organizávamos caravana para vir aqui no culto da mocidade aos sábados, né? Arapongas ainda tinha uma mocidade bem reduzida, um grupo bem pequeno de irmãos, e nós vínhamos, como nós não tínhamos culto lá, aos sábados nós vínhamos aqui no culto da mocidade. Fiz isso algumas vezes, tenho boas recordações dessa época, e eu tenho certeza que Apucarana também, né, está no coração do Senhor. Nós temos um carinho muito especial, especialmente eu que estive, né, aqui convivendo algumas vezes. E hoje, falando sobre família, eu me sinto realmente muito desafiado, né? O pastor Jorge também esteve lá numa quarta-feira falando sobre família, e família realmente é um desafio para os nossos dias, né? Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, da nossa trajetória, já não sentimos, talvez, já não tivemos aquele sentimento de impotência com relação à família? Por que impotência? Porque muitos de nós, conhecendo a palavra, conhecendo o Deus da palavra, sem dúvida nenhuma, queremos ver a transformação, não somente na nossa vida, não somente na nossa história, mas nós queremos também ver transformação na nossa sociedade. Queremos ver transformação na nossa família. Quantos de nós, olhando hoje para a realidade familiar, para o contexto que está ao nosso redor, às vezes tão próximo de nós, como filhos, como parentes, como amigos, pessoas vivendo destruição familiar. E hoje, com uma sociedade sem Deus, tem se tornado cada vez mais desafiador você desenvolver o princípio da família. Há um texto na palavra de Deus que ele diz assim: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O que nós podemos fazer se os fundamentos, ou seja, se os princípios, se aquilo que Deus instituiu como célula máter, como algo importante para a sociedade, for destruída ou for eliminada do nosso conceito, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos? A família hoje não é de se assustar, e você sabe muito bem disso, ela é alvo de Satanás. Hoje a família tem sido destruída de diversas formas, e muitas vezes eu e você nos sentimos exatamente impotentes, porque queremos aplicar os princípios da palavra, mas muitas vezes esses mesmos princípios, né, ao serem pronunciados, ao serem muitas vezes dirigidos aos corações das pessoas, são vistos de uma forma tão decadente, né? São muitas vezes rejeitados de uma forma tão visível pelas famílias do dia de hoje,
ou muitas vezes não chegam até o coração das pessoas, o que é ainda pior. Eu não sei quanto a você, mas eu posso falar por mim. Eu estou assustado com o momento que nós estamos vivendo. Eu estou muito temeroso com aquilo que está acontecendo nos nossos dias. Eu creio que existe no meu coração um sentimento misto de esperança, ao mesmo tempo de temor. Eu confesso para vocês que todas as vezes que penso ou reflito ou tento enxergar uma saída para os dias de hoje, existe um sentimento misto que de um lado luta esperançosamente, tentando levar em consideração os princípios da palavra, mas também existe um sentimento às vezes de frustração, existe também um sentimento às vezes de tristeza por aquilo que nós enxergamos nos nossos dias, porque família está no centro do coração de Deus, porque família é algo do Senhor, e porque nós sabemos que uma das melhores formas de você derrotar o inimigo da sua alma é você conseguindo desenvolver uma família temente a Deus. Agora, às vezes eu fico me perguntando se para o povo, se para a sociedade, se para as pessoas está difícil, se para aqueles que não conhecem a palavra de Deus está difícil desenvolver uma família que tenha o padrão que está no coração do Senhor, imagine muitos de nós, cristãos, nós que professamos a palavra do Senhor, nós que temos os princípios, as verdades do Senhor na nossa vida, às vezes falhamos, às vezes não damos o testemunho que a palavra gostaria. É interessante porque falar sobre família também é um desafio pessoal, porque eu sei que você vai concordar comigo agora. Quem aqui não tem problemas familiares? Quem aqui não tem dificuldades, às vezes no relacionamento com os seus próprios familiares? Quem aqui não tem dificuldades na criação dos seus filhos? Quem aqui uma vez ou outra não se frustrou, não se aborreceu? Quem aqui pode hoje levantar a mão e falar assim: olha, eu estou bem tranquilo, pastor, porque graças a Deus eu faço tudo conforme a palavra? Quero dizer para vocês, meus irmãos, eu sou pastor, eu estou à frente também de um grupo de pessoas, como o pastor Jorge está, como você que é líder de ministério, líder de célula, ou você que ocupa qualquer função de liderança está, mas eu confesso diante de vocês, o desafio da família é um desafio imenso, a começar pela minha casa, a começar pelos meus filhos, a começar pelo meu relacionamento com a minha esposa. Meus irmãos, como eu temo a Deus todas as vezes que eu penso sobre a família. Sabe, eu estou, como disse para vocês, no meu segundo filho. Quando a Esther ficou grávida do Pedro, meu primeiro filho, eu tive assim uma certa crise no dia que ela me informou que ela estava grávida. E é interessante porque quando eu converso com alguns pais, com alguns colegas que também tiveram essa surpresa, às vezes não estavam esperando, não estavam tentando ter filhos, de repente aparece o filho, de repente ele tem aquele privilégio de ter aquele príncipe chegando. Eu já ouvi de vários pais, amigos meus, às vezes dizendo assim: rapaz, eu confesso para você que naquela hora que a minha esposa falou que ela estava grávida, eu pensei: nossa, nesse momento nós estamos vivendo um tempo de dificuldade financeira. Alguns deles estavam desempregados e pensaram: e agora como é que eu vou sustentar o meu filho? Muitos talvez pensam, quando ouvem essa notícia: a minha esposa está grávida, puxa, eu não tenho plano de saúde, como é que eu vou fazer para alimentar? Como é que eu vou fazer para levar no médico? Como é que eu vou fazer? E essa é uma questão que está muitas vezes na cabeça do homem, porque o homem, como provedor do lar, muitas vezes tem esse desafio, tem essa responsabilidade de ter que dar conta da situação financeira. Mas vou dizer uma coisa para você: o que mais me assustou o dia que a Esther falou: eu estou grávida, foi a responsabilidade de educar o Pedrinho nos caminhos do Senhor, e agora de educar o Rafael.
Sabe por quê, meus irmãos? Que eu tenho aprendido uma coisa. Se você trabalhar honestamente, se você correr atrás daquilo que é o sustento, se você com responsabilidade encarar os desafios da família, eu não tenho dúvida que você vai conseguir vestir, você vai conseguir dar de comer para os seus filhos, ainda que não seja a melhor roupa e ainda que não seja a melhor comida. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ainda que você tenha dinheiro, ainda que você tenha prosperidade, ainda que você tenha tranquilidade financeira, o desafio da educação hoje é muito grande. Quantos concordam comigo? Educar hoje é um desafio ou não é? Educar é um desafio imenso. Eu e você hoje estamos diante de um quadro familiar muito grande, que não é financeiro, que não tem a ver com roupa, que não tem a ver com sapato, que não tem a ver com comida, que não tem a ver com condições, não tem a ver com carro, com locomoção, com escola paga ou escola do governo, não tem a ver com isso, pode ter certeza. Hoje a maior crise que nós vivemos é a crise da educação. Nós não conseguimos hoje desenvolver as crianças dentro dos princípios e dos padrões da palavra de Deus. Por isso, hoje eu separei um texto onde eu quero tentar compartilhar com você desafios que a família vive nos dias de hoje. Desafios que eu vivo, desafios que você vive, e desafios que principalmente as pessoas que estão sem Deus estão vivendo. Eu e você vivemos sim desafios enormes com relação às nossas famílias, mas tem um detalhe, eu e você conhecemos a palavra, eu e você temos acesso àquela que pode nos instruir no caminho do Senhor. Eu queria usar esse texto do relacionamento de Faraó com Moisés, especialmente do relacionamento dele com o povo de Deus, para dizer para você que o Faraó, que é uma figura de Satanás, é uma figura do inimigo das nossas almas, ele tentou não uma, não duas, mas por diversas vezes tirar o povo de Deus do seu caminho, especialmente a família. O Faraó, ele tinha uma noção muito grande, ainda que eu e você não imaginemos isso. O Faraó tinha uma noção muito grande do conceito de família. E o diabo hoje tem esse mesmo conceito, tem esse mesmo entendimento. O diabo hoje também sabe que se ele destruir a família, se ele conseguir liquidar a família, ele já está meio caminho andado na destruição do ser humano. E você se lembra do relacionamento de Moisés com Faraó, certamente. Porque esse foi um tempo onde Deus, com a sua palavra, dirigiu um desafio imenso àquele homem, dizendo: olha, vá até o Egito e tire o meu povo de lá. Tire o meu povo da escravidão. E aqui está um detalhe interessante sobre a palavra, sobre esse relacionamento entre homem e Deus. Deus, ele não pode aceitar adoração de escravo. Deus, ele não pode aceitar adoração de pessoas condicionadas, de pessoas que não foram libertas. Por isso, a palavra de Deus a Moisés fala: vá lá e tire o meu povo do Egito. Qual era o objetivo do Senhor? O objetivo do Senhor era receber a adoração de livres e não mais de escravos, de pessoas que foram libertas de um jugo, de uma escravidão, de um peso que estava por trás de um manipulador como o Faraó, que apenas queria ver aquelas pessoas trabalhando até a morte. E lá está Moisés, um homem como eu, como você, com uma série de limitações, apesar de ter sido criado na cultura do Egito, um homem que a palavra de Deus diz por algumas vezes teve dificuldade, chegou até mesmo a negar a responsabilidade de aceitar esse desafio, mas está lá ele, sendo enviado como um futuro libertador do povo de Israel. E lá se vai Moisés, com essa tarefa imensa, que é tirar aquelas famílias
que é tirar aquele povo escravo perdido das mãos de Faraó e levá-los até a presença do Senhor. Nisso eu posso, sem dúvida nenhuma, perceber que Deus ele tem um amor imenso pela sua criação. Mais do que um amor imenso pela sua criação, Deus tem um desejo de que eu e você possamos ser atraídos à sua presença. Mas o desafio de Moisés não era um desafio fácil. Você há de convir comigo que Moisés tinha uma série de dificuldades, de bloqueios, os quais ele precisaria vencer até convencer aquele povo de que eles tinham de sair das mãos de Faraó e adorar a Deus livremente, saindo daquela escravidão. Porém, o povo estava totalmente ligado a Faraó, como nos dias de hoje. Quando você às vezes lança semente para uma família, quando você às vezes fala do amor de Deus, você vê o quão enraizados estão nesse mundo, o quanto muitas vezes as famílias estão cedendo e já estão envolvidas com esse mundo, a ponto de muitas vezes não conseguir se libertar. Como é gostoso quando nós vemos famílias inteiras vindo servir ao Senhor. Se você está aqui hoje com a sua família, eu quero dizer para você, louve ao Senhor, porque isso, meu irmão, tem sido escasso na maioria das igrejas que a gente percebe. Por quê? Porque o individualismo tomou conta. Hoje existem circunstâncias, né, onde às vezes o pai até mesmo é liberto, ou o filho é liberto, mas para que ele possa tirar toda a sua família da escravidão, é um trabalho imenso. Você que não tem um irmão, você que o pai, você que é esposa, você que é o amigo, você que um filho ainda não conhece o Senhor, você sabe do que eu estou falando. O quanto você trabalha, às vezes, o quanto você dá duro para tirar ele da escravidão. Mas sabe por quê? Porque Faraó, e aí quando eu falo Faraó, eu estou falando da figura de Satanás. Ele sempre tenta nos tirar da presença de Deus, tirar a sua família da presença do Senhor, para que você não sirva a Ele de todo o seu coração. Então eu queria motivar você, caso você ainda não tenha, né, conseguido trazer todos os seus familiares ao Senhor, não desista dessa luta. Deus tem projetos para a tua família. Quantos podem dizer amém? Amém? Primeira proposta de Faraó, se você estiver com a sua Bíblia aberta, em Êxodo 5, versículos 6 a 9, Faraó ele faz uma primeira proposta para Moisés, a fim de tirá-lo, ou permanecer as famílias, deixar com que as famílias permaneçam no Egito. Eu vou mudar a palavra, aqui não é proposta, é primeira estratégia, né? O diabo tem uma primeira estratégia para tirar a família do centro do coração de Deus. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, Êxodo, capítulo 5, versículos 6 a 9. Olha o que a palavra diz. No mesmo dia, o Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que eles continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Mas a palavra diz: aumente a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram as suas tarefas e não deem atenção a essas mentiras. Se você quiser colocar depois a sua Bíblia na versão NVI, se você tiver aí, não tem a NVI, é essa versão que eu estou usando. E eu queria chamar a tua atenção para uma primeira estratégia de Faraó, uma primeira estratégia do diabo para tirar a tua família do centro do coração de Deus. Na minha tradução aqui, eu não sei como que apareceu ali, mas a Bíblia fala que a estratégia é: aumente a carga de trabalho. Aumente a carga de trabalho. Lá está escrito: agrave-se sobre esses homens
que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Pasme você. Uma das maiores estratégias do diabo para tirar a tua família do centro do coração de Deus chama-se trabalho. Ai, pastor, mas trabalho é alguma coisa digna. Trabalho é o meu meio de sustento. É verdade. Eu tenho um monte de afirmações que vão sustentar essa tese de que o trabalho é importantíssimo. Inclusive a palavra de Deus, porque ela fala assim: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Salmo 128. Ou seja, a palavra de Deus, ela fala acerca do trabalho. O quanto importante é o trabalho para trazer realmente dignidade, para trazer paz, para trazer bênção, para trazer prosperidade sobre as nossas famílias. E você sabe que o trabalho também é uma responsabilidade de todos aqueles, principalmente, que constituem família. Sabe, nas vezes que eu tenho o privilégio de ministrar em casamentos, por algumas vezes eu usei um texto de Gênesis, capítulo 2, onde a palavra fala da constituição do homem, do relacionamento. E uma das coisas que eu sempre falo é que antes de Deus dar uma mulher para Adão, Deus deu um trabalho. Ou seja, Deus chegou para Adão e falou: Adão, olha esse jardim aí, vai cultivar e vai lavrar. Então, se você não é casado ainda, tem alguém que não é casado aqui? Levanta a mão. Se você não é casado ainda, veja bem, você quer casar? A palavra fala, antes de você receber o teu esposo, a tua esposa, aquela que será a tua prometida, o teu prometido, trabalhe. Arrume um meio de sustento, porque isso é provisão, isso é responsabilidade. Ou seja, trabalho é bíblico. Diga comigo assim: trabalho é bênção para a minha vida e está na palavra de Deus. Compreendemos isso, amém? Então, não estou falando que você amanhã deverá ir lá na empresa que você trabalha e pedir as contas, tá certo? Eu sei que muitos até queriam fazer isso. É verdade que muitos de nós até gostaríamos. Não é isso que eu estou dizendo para você. Mas como eu disse no início, o trabalho é uma das formas de tirar você da presença de Deus. Por quê? Porque hoje nós vivemos num mundo extremamente competitivo. Hoje nós vivemos num mundo onde o trabalho, ou seja, as minhas responsabilidades profissionais, têm ditado a minha vida. Eu ouvi de um amigo, um pastor muito conhecido meu, e uma vez conversando com ele, ele falou que, por vezes, tinha um casal na igreja dele que ele sempre convidava, especialmente o homem, sempre convidava aquele homem: meu irmão, olha, está chegando um encontro com Deus, vamos no encontro com Deus, vamos lá passar um tempo, ouvindo a palavra, buscando o Senhor, tendo um tempo onde o Senhor vai falar com você. E aquele irmão sempre falava: puxa vida, eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho minha responsabilidade. Aí chegou uma vez, teve um encontro de casais, e ele queria muito levar aquele irmão, e ele insistiu para aquele irmão, e falou assim: irmão, olha, esse encontro de casais vai abençoar a tua vida, é muito importante, é só um final de semana, você vai passar um final de semana ouvindo a palavra, sendo ministrado, Deus vai tocar a sua família, Deus vai tocar o seu relacionamento. E ele usou um dos argumentos mais fortes para poder se defender daquele convite. Ele falou: pastor, sabe o que é, pastor? Eu não posso ficar muito longe dos meus filhos, da minha família. Veja bem, olha, eu vou sair daqui, eu e minha esposa, final de semana, nós vamos lá para aquela chácara, mas eu vou ficar lá sem os meus filhos, eu estou tão acostumado, chega final de semana, eu quero estar perto deles, Ou seja, ele usou um argumento legítimo, alguma coisa muito importante, dava para perceber que ele realmente gostava da sua família, mas ele estava usando isso como desculpa. Como que esse pastor percebeu? Um dia, esse irmão que trabalhava
numa empresa multinacional. Ele foi convidado para poder abrir um processo da empresa que ele trabalhava no Japão. Acredite, esse irmão ficou 3 anos longe da sua família, porque ele recebeu uma proposta irrecusável da empresa a que ele trabalhava. Quer ver só? 3 dias no encontro com Deus, no encontro de casais, é muito longe da minha família. Mas 3 anos trabalhando, não. Sabe o que isso me ensina? Me ensina que eu e você, nós temos uma tendência a obedecer, muitas vezes, a voz do trabalho. Mas não aquele trabalho saudável, não aquele trabalho abençoado, não aquele trabalho que é parte da minha edificação em Cristo Jesus, é parte da provisão da minha família. Muitas vezes eu e você se envolvemos com o trabalho de uma forma obsessiva, de uma forma doentia. E aquele trabalho que um dia era bênção para a sua vida, aquela proposta ou aquele cargo que você recebeu, aquela promoção na empresa, que você tanto orou, que você tanto jejuou para receber, de um dia se tornar bênção, se tornou uma grande maldição. E infelizmente isso acontece na vida de muito crente. Tem muito crente deixando os princípios da palavra, tem muito crente deixando a família de lado, tem muito crente deixando de se envolver com Deus. Por quê? Pastor, estou com muito trabalho, pastor. Puxa, pastor, olha, eu estou trabalhando aqui, ali, acolá. Pastor, eu não paro mais, agora eu recebi mais responsabilidades. E cada vez mais eu e você estamos nos envolvendo com o trabalho, de forma que aquilo que era uma bênção se torna uma maldição. Quantos entendem o que eu estou falando? Eu sei que a maioria de nós vive realidades como essa, onde por causa da sedução do trabalho, nós muitas vezes acabamos perdendo relacionamento com Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de crise, onde trabalho está difícil. Eu sei que não só lá em Arapongas, aqui em todo o Brasil, existem pessoas desempregadas. Olha, eu não quero ser fatalista, não. Se o Jorge, pelo menos que me conhece, sabe que não é da minha índole. Mas se tem uma coisa que esse momento difícil fez com as nossas vidas, foi nos levar para mais perto do Senhor. Meu irmão, como tem gente desempregada que agora está sensível a Deus? Como tem gente desempregada que agora está percebendo, Senhor, se eu não estiver aos teus pés, quem sou eu? Senhor, o Senhor é o meu sustento. Senhor, agora o Senhor é a minha provisão. Sabe por quê? Porque perdeu o trabalho, ou porque está arriscado a perder, ou porque de alguma forma se sente ameaçado pelo momento que está vivendo. Como isso trouxe pessoas para os pés de Jesus? Mas sabe por que antes isso não acontecia? Porque muitos de nós confiávamos no trabalho, porque o trabalho vai me sustentar, porque é das minhas mãos, porque sou eu que vou e faço, e nunca se lembrava de que Deus é a sua provisão. Eu gosto muito de 1 Crônicas 29, onde a palavra de Deus fala que tudo que nós damos porque vem do Senhor. Das minhas próprias mãos eu dou aquilo que vem do Senhor. Ou seja, eu e você, na verdade, não temos nada. Tudo o que nós temos vem do Senhor. Sabe, queridos, como disse para você, eu não quero ser fatalista, mas eu acho que esse momento nos ajudou a chegar mais perto do Senhor. Eu falei isso esses dias atrás lá em Arapongas. Nós tivemos o privilégio, os pastores, de ser convidados na Câmara dos Vereadores para levar uma palavra e orar por todos eles. E foi um dia muito bom, muito bom. Naquela manhã, eu e o pastor Éder, nós acordamos, tomamos café com os vereadores, e aí nós tivemos oportunidade de, junto com alguns outros colegas que estavam lá, compartilhar uma palavra com eles. Mas por quê? Eles estavam sensíveis ao momento. O nosso parque industrial ali em Arapongas perdeu muitos funcionários, empresas fechando. Está havendo um desespero geral por parte da cidade em função de tudo aquilo que está acontecendo. Mas sabe, aquele dia foi um dia muito bonito. Os vereadores, todos eles,
se dobraram e nós, pastores, colocamos a mão sobre a cabeça deles, fomos orando um por um, fizemos uma roda no final, oramos pela cidade, oramos pelas pessoas desempregadas. Tudo aquilo foi muito bom, foi muito gostoso. Quando eu estava indo embora, o meu coração foi tomado de um sentimento de dúvida, onde eu pensei comigo mesmo, espera aí, hoje foi muito bom. Hoje os vereadores todos de Araponga se dobraram e nós oramos por eles, profetizamos sobre a cidade. Mas eu comecei a perguntar para o meu coração, e se a nossa economia estivesse boa? E se nós estivéssemos vivendo tempos de prosperidade e paz? Minha pergunta é, os vereadores nos convidariam para orar pela cidade? O que vocês acham? Óbvio que não, meus irmãos. Por isso eu quero dizer para você, não sou fatalista não, mas esse momento que nós estamos vivendo nos ajuda a perceber como nós confiamos tanto em trabalho, como nós confiamos tanto nas nossas próprias forças, como nós confiamos tanto na nossa força, naquilo que nós temos, nos nossos dons, nos nossos talentos, e essa, pasme você, é uma das armas mais mascaradas do diabo para poder tirar pessoas da presença dele. Pastor, estou trabalhando demais, estou correndo atrás da minha responsabilidade. Pastor, não me envolve nesse negócio aí não, porque eu não tenho tempo. Eu sou uma pessoa super ocupada, eu tenho um negócio aqui, outro ali, acolá. Pastor, não está fácil para ninguém, eu preciso render, eu preciso produzir. E nós estamos mecanizados. A verdade é que muitos de nós estamos mais comprometidos com o trabalho, com a profissão, do que com Deus. Sabe qual é a consequência disso? A sua família vai começar a sentir. Porque, por favor, coloca o texto de novo para mim, aquela partezinha final, os 2 últimos versículos, eu vou ler aqui na tradução, vocês mesmos, olha só. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuireis delas, porque eles estão ociosos, e por isso clamam dizendo, vamos sacrifiquemos ao nosso Deus. Passa o próximo para mim. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele, e não confie em palavras mentirosas. Na minha tradução fala assim, aumenta a carga de trabalho desse povo, para eles não confiarem mais na palavra. Meu irmão, eu não sei quanto a sério você leva isso. Essas palavras que Faraó, na figura de Satanás, estava dizendo, na verdade tinha um motivo especial. Se eu destruir a família, se eu destruir o relacionamento entre eles por causa de ocupação, então vai ficar muito fácil, sutilmente, ir colocando o restante e destruindo. Guarde isso no seu coração para você não se esquecer. Trabalho é benção. A Bíblia fala que o trabalho é importantíssimo, mas até mesmo esse ato legítimo dos nossos corações pode nos tirar da presença de Deus quando feito de uma forma obcecada e doentia. Hoje, a medicina ou algumas áreas da medicina definem uma pessoa viciada em trabalho como um workaholic. É alguém que tem uma obsessão por trabalhar, por produzir, por fazer, por desenvolver. Ela não consegue ficar sem. Resultado disso? Ela vai conseguir, vai produzir, vai fazer, vai conquistar, mas no final isso vai ter um preço alto. Você vai perder a família, você vai perder o relacionamento com Deus, e aquilo que era bênção se torna uma grande maldição. Essa foi a primeira estratégia de Faraó. A segunda, eu queria que você abrisse comigo em Êxodo 8, 25. Êxodo 8, versículo 25, se você tiver com a tua Bíblia, deixa aberta em Êxodo que nós vamos ler alguns versículos dessa palavra. Êxodo 8,
versículo 25. Olha o que a palavra diz. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus. E ele declara, na minha tradução aqui, porém, não saiam do país. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Uma outra estratégia do diabo, de Faraó, para nos tirar da presença de Deus, é exatamente essa. O mundo. O diabo, na figura de Faraó, estava tentando de alguma forma induzir o povo a sair da presença de Deus. A primeira estratégia: aumenta a carga de trabalho. Só que eu queria contar um detalhe para você, que talvez não tenha ficado tão visível no texto que nós lemos anteriormente. Aquele povo já estava ouvindo, através de Arão e Moisés, os princípios da lei do Senhor. Eles já estavam com o coração envolvido. Moisés já tinha conseguido transmitir parte da palavra para o coração deles. Então, ainda que eles estavam lá com as suas estacas, com os seus martelos, trabalhando, eles já estavam pensando: o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós somos escravos desse homem que fica o tempo todo mandando e manipulando as nossas... Ou seja, na cabeça do povo já tinha a voz de Moisés. Por isso que Faraó mandou: aumenta a carga de trabalho. Eles não vão pensar tanto nesse Deus de Israel. Eles vão esquecer esse negócio de Deus. Só que Faraó não conseguiu. O povo começou a se desestimular para o trabalho. O povo começou a ouvir demais a Moisés. E o povo se sentiu inteiramente seduzido por aquela proposta de Moisés. Opa! Nós podemos servir a um Deus que não nos vai castigar com o trabalho? Então nós queremos esse Deus. Onde nós encontramos? E eles começam a seguir a Moisés. E eles começam a ouvir a pregação de Moisés. Eles começam a entender a voz do Senhor sobre as suas vidas. Então Faraó começa a sentir um ciúmes do seu povo, dos seus escravos. Faraó estava perdendo para Moisés e para Deus aquelas pessoas que trabalhavam para ele. E na sua primeira proposta, ou na sua primeira estratégia, ele tenta aumentar a carga de trabalho. Isso não dá certo, porque o povo queria Deus agora. O povo queria esse Deus da liberdade, esse Deus que pode conversar com eles, ministrar o coração deles. Então, Faraó muda a estratégia. Olha, já que eu não consigo deixar vocês aqui trabalhando, tempo integral, façam o seguinte: vão adorar o Deus de Israel, sim, podem ir. Fiquem tranquilos. Adorem esse Deus que vocês conheceram. Mas para que sair do Egito? Fiquem aqui. Busquem ao Deus de vocês aqui no Egito. Não tem problema, eu vou liberar, eu vou permitir que vocês construam uma capela, uma igreja, um salão. Aí vocês trabalham durante o dia, à noite vocês vão lá cultuar esse Deus. Ou seja, Faraó, que é Satanás, sabia que o povo ouviu a palavra e estava perdendo o coração deles. Ele começa a mudar a estratégia. E a proposta dele é: adore a Deus, mas não precisa sair do Egito. Sabe, queridos, isso me leva a pensar que muitos de nós podemos aceitar as propostas de Satanás, do tipo: certo, vou adorá-lo, vou buscar a Deus, mas para que mudar de vida? Para que sair do Egito? Eu posso fazer as duas coisas. Eu posso estar um pouco no Egito e um pouco em Horebe, que era o monte da adoração. Quem sabe durante o dia lá trabalhando, escravo, fazendo a vontade de Faraó, mas de noite nós vamos para o Horebe. Vamos adorar a Deus, vamos cultuar o Senhor. Ou seja, é o tipo de mudança falsa que o diabo quer gerar no coração das famílias. Adore a Deus, mas não saia do Egito.
Queridos, isso é muito perigoso. E isso revela essa forma manipuladora com que Satanás tenta tirar as nossas famílias da presença de Deus, fazendo com que eu e você às vezes assumamos compromissos superficiais, do tipo, tudo bem, vamos à igreja, tudo bem, vamos ofertar, mas para que mudar? Esse negócio de transformação, para que eu vou radicalizar? E muitos começamos, às vezes, a pensar que dá para conciliar as duas coisas. E eu quero dizer uma coisa para você: ou você serve ao Senhor, ou a tua família está nos pés do Senhor, ou o diabo está manipulando. Sabe por quê, meu irmão? Porque não dá para ficar no Egito e em Horebe ao mesmo tempo. Ou você escolhe Horebe, que é o monte da adoração, para que a tua família possa estar aos pés do Senhor todos os dias, ou você vai viver escravo de Faraó para o resto da sua vida, e muitas vezes até levando a sua própria família. E isso é trágico para a nossa geração, porque nós muitas vezes queremos adotar todas as coisas. Não, pastor, dá para fazer, fica tranquilo. Não dá, meu irmão. Deus, Ele entende que o meu e o seu coração é dele. E se nós muitas vezes nos deixarmos levar pelas paixões, pela sedução do inimigo, nós vamos perder aquilo que nós temos de mais precioso, que são os nossos filhos, que é a nossa esposa, o nosso esposo, é a nossa família. Por quê? Porque estamos ouvindo a voz de Faraó. Então, tome uma decisão, fique perto do teu Senhor, leve a tua família para o lugar da adoração e não fique ouvindo as propostas de Faraó, porque tudo que ele mais quer é que você renda aquilo que você tem de mais precioso. Tudo que ele quer é que você perca o alvo da salvação familiar, que muitas vezes começa através da tua vida, do teu testemunho. Seja você uma coluna para o teu lar. Talvez hoje você não tenha referência. Você talvez seja filho, está aqui dizendo: ah, pastor, mas o meu pai fumou a vida inteira. Ah, pastor, mas na minha família sempre teve briga, sempre foi aquele descaso, sempre foi aquela confusão. Talvez você tenha péssimas referências da sua família, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você hoje disser: eu quero mudar a história da minha família, talvez você não consiga mudar aquilo que se passou, a geração que se perdeu, mas eu não tenho dúvida que você vai ser influência na geração que virá. Eu não tenho dúvida que você vai ser influência na geração dos teus filhos, na geração dos teus netos, naqueles que estão ainda por vir. Há uma outra proposta de Faraó, eu vou tentar dar uma acelerada, nem perguntei para o pastor qual horário que vocês costumam terminar, suponho que às 9. Abra comigo aí, Êxodo 10. Vou garantir para você que nos próximos 10 minutos, talvez a gente consiga aqui terminar e ter um momento de oração, consagrando as nossas famílias no altar do Senhor. Êxodo 10. A minha Bíblia, no versículo 7, ela diz assim: os conselheiros do Faraó lhe disseram: até quando esse homem será uma ameaça para nós? E na minha Bíblia está escrito aqui: deixa os homens irem, prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está destruído, ou que o Egito está arruinado? Olha só, uma outra estratégia de Faraó: deixar os filhos fora do propósito de Deus. A Bíblia fala que em um determinado momento, aqueles homens estavam clamando: nós queremos ir junto com Moisés adorar a Deus. Quando o Faraó percebe que toda aquela geração ouviu ao Senhor, eles estavam dispostos a ir, Faraó faz uma tentativa de negociar. Vamos fazer o seguinte: deixa os homens irem, né? Nessa tradução diz: até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens. Olha que estratégia. Lembra que no início eu falei para vocês que Faraó é a figura de Satanás, e Satanás, assim como o Faraó, conhece
tão bem a família quanto Deus? Ele conhece. E ele sabe o poder que tem um pai, um homem na família. Ele sabe o quão importante é a presença do homem dentro da família. Por isso, nesse momento, ele fala, vou fazer o seguinte, não consigo mesmo cativar mais o coração de vocês. Moisés foi mais cativador do que eu, então vou fazer o seguinte, libera os homens. Deixa os homens irem. Mas os filhos, as mulheres ficam aqui. Essa é uma outra arma poderosíssima de Satanás para destruir a família. Render os filhos. Tentar usar a geração dos filhos para conseguir aquilo que ele quer, que é destruir a família. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Você que é pai e mãe, deixa eu fazer uma pergunta mais objetiva. Quem é pai e mãe de crianças menores de 10 anos, como eu? Pai e mãe de crianças menores de 10 anos. Muito bem. Deixa eu perguntar. Você consegue controlar tudo que teu filho assiste na TV? É fácil? Não. Você consegue controlar tudo que teu filho vê na internet? Não. Meu filho com 4 anos domina o tablet como ninguém. Sabe tudo. Eu tenho medo do que pode acontecer. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu sei que Faraó, que o diabo, quer essa geração. Como é que ele destrói as próximas? Trabalhando com essa. Qual era a estratégia dele? Deixa os filhos aqui no Egito, os homens vão. Ou seja, o coração dos homens, a mente dos homens já estava rendida ao Deus que eles estavam ouvindo da parte de Moisés. Agora era muito óbvio o que iria acontecer. Se ele consegue segurar os filhos, a próxima geração está tomada. Como eu disse para vocês, a gente está vindo de uma viagem, a gente ganhou um presente do Ministério da Família da nossa igreja para poder passar um final de semana num hotel bem gostoso. E a gente estava lá e, por coincidência, nesse mesmo hotel estava tendo um evento de uma escola metodista de São Paulo. Olha só. E aí, encontrei lá um rapaz que é coordenador, ele falou, você é pastor metodista, olha, nós somos da escola metodista lá de São Paulo, viemos trazer os alunos, não sei qual é a turma que eles estão, mas eram em torno, na idade de 12, 13 anos, e eles estavam lá naquele hotel gostoso, também aproveitando toda a turma, sabe? Ontem eu fiquei escandalizado com uma cena. Teve uma hora que eles fecharam um salão, sabe? Isso já era passado das 10. E uma das programações deles envolvia uma balada com os adolescentes. E aí ali dentro daquela balada tinha bebida alcoólica, veja bem, crianças dentro do meu ponto de vista, de 12, 13 anos de idade. Aí eu fico me perguntando, será que os pais dessas crianças têm noção do que estava acontecendo dentro daquele hotel? Não tem. Eles ficaram até 1h da manhã, sabe? Aqueles adolescentes fazendo a maior festa lá dentro. E eu fiquei imaginando, eu cheguei no quarto, a Esther estava dando mamar para o Rafael, eu falei, Esther, estava muito decepcionado. Falei, Esther, o que vai ser dessa geração? Olha essa molecada, é possível que os pais deles nem sonhem o que está acontecendo ali dentro daquele salão. Sabe, o diabo está tomando essa geração. Se eu e você, que conhecemos a palavra, não cuidarmos dos nossos filhos, não protegê-los, não uni-los com a palavra de Deus, nós estamos arriscando a perdê-los para o mundo. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você estamos fazendo corpo mole, ou estamos desinteressados em princípios e conceitos tão importantes como esse, mas o diabo não. O diabo ele está investindo todas as forças dele, porque o diabo ele pode ter todas as características negativas, mas ele tem uma positiva, ele é trabalhador, e ele trabalha para destruir a família. Eu quero encerrar dizendo para você
um último versículo, que é a tentativa frustrada de Faraó. Abra comigo o Êxodo 10, versículo 28. Nós vamos encerrar aqui. Vou pedir para o grupo de louvor vir aqui para o altar. Nós vamos orar, vamos clamar pela família. Êxodo 10, versículo 28. Olha só o que a palavra de Deus nos ensina através desse texto. E disse o Faraó a Moisés: saia da minha presença e trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. E o versículo 29 diz assim: e respondeu Moisés: será como dissestes, eu nunca mais verei a tua face. Olha só, Moisés conseguiu vencer Faraó. Faraó tentou. Eu até teria outras formas que Faraó tentou tirar o povo da presença de Deus, a família do centro do coração do Senhor. Hoje nós não temos tempo para ver isso. Mas eu quero encerrar dizendo essa palavra para você. Moisés chegou até a irritar o Faraó. A última praga, que são as 10 pragas do Egito, você se recorda bem, foi uma praga devastadora. Foi a morte dos primogênitos. Numa certa manhã, depois de 10 tentativas frustradas de Faraó, veja bem, Deus então manda a última praga, que vai ser a praga para confirmar para Faraó: não tem mais jeito para você. Numa certa manhã amanhece todos os primogênitos daquela geração do Egito mortos. E aí até os soldados do Egito queriam expulsar o povo de Israel, dizendo: vão, adore esse Deus aí, mas saiam daqui, porque vocês acabaram com a gente. Pela insistência, pela perseverança, Moisés conseguiu salvar muitas famílias da destruição do Egito. A minha palavra para você nessa noite, talvez eu tenha ido lá atrás para buscar esse finalzinho, chama-se perseverança. Persevere pela sua família. Ah, pastor, mas está difícil. Você não sabe a realidade lá na minha casa. Eu quero dizer para você, meu irmão, se está difícil para você, está difícil para muita gente. Mas persevere, lute. Não deixa o Faraó, não deixa o diabo, não deixa o Egito cativar o coração dos teus filhos. Não deixa. Mostre o amor de Deus para eles. Seja instrumento de Deus na sua casa. Deixa Deus se revelar dentro da sua família. Porque se o diabo conseguiu destruir a tua família, certamente ele está a um passo de destruir a sua vida. Fortaleça ainda mais esse princípio. Tente cultivar, a perseverança. Tente cultivar o amor. Tente cultivar dentro da sua casa aquilo que vai fazer os seus filhos perseverarem nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus desde o início diz: inculca na cabeça dos teus filhos a palavra do Senhor. A palavra também diz lá no livro de Provérbios que a criança, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. Sabe? Talvez você como pai tenha se convertido há pouco tempo, não conseguiu ensinar todos os princípios desde que o seu filho era criança, mas hoje Deus está dando uma oportunidade para que você possa ser instrumento dele lá na sua casa, fazer a diferença, levar a palavra, trazer esperança, aquilo que estava morto, trazer a vida e dizer: eu acredito na palavra de Deus e não vou me render aos conselhos de Faraó. Se você quer essa palavra para o seu coração, eu quero te convidar a ficar em pé nessa hora e a tomar posse da palavra de Deus para a sua família, uma palavra de perseverança, uma palavra de continuidade. Eu quero convidar você nessa noite a ser instrumento de Deus na sua casa, a ser instrumento de Deus na sua família, a hoje declarar com o seu coração, com a sua história, dizer: Senhor, eu não abro mão da minha casa,
eu não abro mão da minha família, eu não abro mão dos meus filhos, eu não abro mão do meu esposo, da minha esposa. Senhor, eu quero que o Senhor restitua tudo aquilo que se perdeu, que tudo aquilo que o diabo, através da sua astúcia, tentou tirar da minha família, tentou tirar de dentro da minha casa, eu quero que hoje seja reestabelecido. Senhor, me dê graça hoje para perseverar, me dê graça hoje para honrar minha família, me dê graça hoje para ser uma coluna para minha casa, ainda que tudo diga não, ainda que o mundo conspire contra a nossa vida, ainda que Satanás se levante. Senhor, me faça como Faraó, faça da minha vida um instrumento nas suas mãos, para que eu possa levar vidas para o altar do Senhor, a começar pela minha casa. Feche os teus olhos nessa hora, meu irmão. Eu quero fazer um desafio para você. Comece a pensar nos teus familiares agora. Você que está aqui hoje buscando a direção de Deus para sua casa, comece a pensar no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos, nos seus parentes, nos seus amigos, naquilo que se perdeu, e comece a declarar hoje: Faraó não tem mais lugar para você na minha vida, porque assim como Moisés perseverou, assim como Moisés se posicionou, assim eu também hoje quero declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que eu e a minha família nos renderemos aos pés do único soberano Deus, que pode nos tirar do Egito e que pode fazer das nossas vidas salvas, vidas confessas, para professar o teu santo nome, em nome de Jesus. Nessa hora eu quero clamar, meu irmão, nós não temos tempo para isso, infelizmente, mas eu queria convidar você nessa hora, se você estiver perto da sua família, ou mesmo que você não esteja, pega na mão do seu irmão aí, pega na mão das pessoas que estão ao seu lado. Vamos fechar os corredores, pode fechar o corredor nessa hora. Eu queria que você, talvez a sua família não está aqui, talvez o seu marido, o seu esposo, talvez os seus filhos não estejam aqui. Mesmo assim eu queria convidar você nessa hora, feche os seus olhos, comece a orar por eles, comece a colocar eles no altar do Senhor, comece a declarar: Senhor, eu não quero perder a minha família para o mundo, eu não quero perder minha família para o Egito. Senhor, se eu estou trabalhando demais, se eu me tornei um escravo do trabalho, me liberta disso hoje para a tua glória, Senhor. Pai, se eu porventura estou me relacionando com o mundo, Pai, tira isso da minha vida para que eu possa te servir como um testemunho do Senhor. Pai, se os meus filhos estão sendo deixados no Egito, Deus, me dá uma estratégia para recuperá-los na tua presença. E assim, Senhor, nós queremos colocar nossa família no teu altar. Ore pela sua família, ore pelos seus filhos, ore pela sua esposa, ore pelo seu marido, ore por aqueles que Deus te deu, porque hoje é tempo de nós renovarmos a aliança familiar com o Senhor e declarar: Senhor, não somente eu, mas eu e a minha casa, Senhor, eu e a minha casa, Senhor, nós queremos te servir. Vamos declarar esse cântico. Se você conhece a letra dessa canção, declare isso. Declare que você e a sua casa servem a Deus com toda a alegria do seu coração. Oh, Senhor, declare isso. Nós te servimos ao Pai. Serviremos a Deus, tu és dono da nossa família, tu és dono da nossa casa, ó Pai. com alegria. Recebe a nossa família, Pai, recebe a nossa família no teu altar. Aleluia. Pai, nós estamos encerrando, Deus, essa noite, e eu quero profetizar sobre os meus irmãos que são aqui de Apucarana, Pai, os meus irmãos que também lutam pela família, também lutam pelos princípios da tua palavra. De forma especial hoje, Pai, eu quero pedir: derrama a tua bênção sobre eles,
especialmente, Deus, dê perseverança, Pai. Dê ao teu povo, Pai, espírito de luta, de ousadia, Senhor, para tirar das mãos de Faraó aquilo que é do Senhor, a nossa família. Pai, eu quero profetizar que o teu povo, Senhor, ouvindo a tua palavra, não mais servirá ao trabalho como um escravo, Senhor, como viciados em trabalho, mas servirão, ó Pai, ao Senhor, trabalhando, prosperando e tendo responsabilidades abençoadas e não amaldiçoadas, tendo responsabilidades que cooperam e não responsabilidades que destroem relacionamentos com Deus e com a família. Eu quero profetizar, Pai, que sobre eles também recai um temor do Senhor, para não compartilhar com Faraó os preceitos da tua palavra. Deus, coloca sobre nós um temor, para assim como Josué declararmos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloca também sobre nós, Pai, o desejo, Pai, a sabedoria para criarmos os nossos filhos nos teus caminhos. Deus, como tem sido desafiador para a nossa geração ensinar, ó Pai, levar os nossos filhos para debaixo da bênção da palavra. Mas eu quero clamar, Pai, através do Senhor, através do teu Espírito Santo, dê graça à tua igreja, dê graça ao teu povo, para que possamos instruir os pequeninos, para que possamos levar a palavra na linguagem deles, e eles sejam também transformados, impactados, e sejam crianças abençoadas. Nos ensina, Senhor, Pai, a falarmos com eles, a conversarmos com eles, a sermos, ó Pai, canal de bênção na vida dos nossos filhos, para que não somente nós, mas toda a nossa geração possa um dia conhecer o Senhor e viver diante do teu altar. Pai, abençoa a tua igreja, Pai, de forma especial nessa hora. Clamo que a mesma bênção e a mesma ousadia que estava sobre a vida de Moisés quando tirou aquelas famílias do Egito, esteja sobre o teu povo hoje também e todos os dias, Senhor, para a tua glória, que nós oramos e que nós clamamos por essa bênção em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor e declare a tua família no altar de Deus, para a honra e glória dele.